Olá, daqui Nuno Viegas. Este episódio inclui várias vozes em inglês. Se preferires, podes seguir no nosso site uma versão traduzida com legendas em português. Vai a fumaca.pt. Caso ainda não tenhas ouvido a série Indústria da Ajuda na Palestina, talvez queiras começar por aí, antes de chegares a esta história. Não é absolutamente necessário, mas pode dar-te algum contexto importante para entenderes o que vais ouvir de seguida. Decidindo avançar, sabe que escrevemos e editamos este episódio para usares auriculares. What's your name? Yusuf. Youssef. And have you lived here? Were you born here? Have you lived here? I'm born in Kuwait, but I came here in 1996. Estamos em Ajul, uma aldeia com cerca de 1500 habitantes a norte de Ramallah, na Cisjordânia. Foi daqui que a família de Youssef emigrou, há umas décadas, para o Kuwait, tal como fizeram centenas de milhares de pessoas palestinianas desde a Nakba, quando, para a criação do Estado israelita, em 1948, foram expulsas mais de 700 mil pessoas palestinianas das suas terras e destruídas mais de 500 vilas e aldeias. Décadas depois, no início dos anos 90, durante a Guerra do Golfo, o Iraque invadiu e ocupou o Kuwait e a maioria dos palestinianos foi forçada a sair. Em 1996, Youssef voltou para Ajul, para os terrenos que o pai tinha. É o Ricardo Esteves Ribeiro quem está a fazer a entrevista comigo. They stole from me. It's about 22 acre. So they just came here and said, "Oh, no, this is not yours." Yeah. Youssef conta-nos que os terrenos que outrora pertenceram ao pai, 22 acres de terra, quase 9 hectares, foram-lhe roubados por volta do ano de 2006, 2007. And did that happen with a lot of people here in the village? Yeah, but there are some people they afraid to lose their lands, so they cite of the peoples and. They sold it so they wouldn't take it. Yeah. Várias pessoas assinaram os contratos, aceitando propostas para vender os terrenos. Mas, diz Youssef, fizeram-no contra vontade, apenas porque tinham medo de, caso as recusassem, acabar sem nada. E não foi só em Ajul. Também aqui ao lado, diz-nos Youssef, os residentes sofreram o mesmo roubo. In another village here, like Abuin or Atara. So they stole land from all these villages. Yeah. Do you know other people that could talk to us about this around? Yes. قانون هنا راحت أرضي زي غير يحيى. Youssef leva-nos rua fora à procura de vizinhos. And you are from here? You were born? Oh, yes. Your Yes. family? Yes. But they also took your land? Yes. Your family land? Yeah. How many acres? I half dunums. Ou seja, 500 metros quadrados. Mais à frente, outro vizinho. حوالي 4 دنم ونص 7 دنم. Same story. He had 7 to 8 acres. They took it. دفعوا لك. لا ما دفعوش فينا. They didn't pay for now. E mais um vizinho. Did they tell you what was going to happen? لا no they don't. Everything is come like suddenly, just like And they just took the land and khalas, nothing you can do. and they pay what the price they want. If you like it, you like it. If you don't like it, it's your problem. É possível que neste momento estejas a sentir uma espécie de déjà vu. Afinal de contas, há um século que se ouve a mesma história. A ocupação colonial sionista a expulsar pessoas palestinianas das suas aldeias, a procurar comprar ou mesmo a roubar-lhes terrenos. Mas este episódio não é sobre essa história. But usually the people who steal the land is the settlers and the Israelis. Porque não foi o Estado israelita quem tirou terras às pessoas de Ajul e Atara e Abuin. The Israelis not stole the lands. Quem lhes tirou as terras foi a autoridade palestiniana. Just the Palestinian. Yeah. That's the truth. É importante dizer que não temos como confirmar cada uma destas histórias individuais. Mas não é isso que nos propomos neste episódio. A história coletiva dos residentes de Ajul, tal como das aldeias de Atara e Abuin, é, isso sabemos, real. É verdade que as suas terras lhes foram retiradas. Neste episódio, falamos sobre o que foi construído em cima delas, o contexto político que o tornou possível e perguntamos, no fim de contas, valeu a pena?
Este é o Dilema de Rawabi. O meu nome é Rafaela Cortês. Seja toda a gente bem-vindo à Fumaça. Well, you know, the story is from the perspective of the real estate developers that Bashar Masri, who is the founder of the real estate development firm and sort of the kind of main entrepreneur here. Este é Karim Rabia, antropólogo palestiniano e professor na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. Acompanhou o processo que vos vou contar durante quase uma década, de 2008 a 2017. No fim, publicou um livro sobre o assunto. Palestine is throwing a party and the whole world is invited. Em português, a Palestina está a dar uma festa e toda a gente está convidada. Já o empreendedor de que está a falar, Bashar al-Masri, é uma das pessoas mais ricas da Palestina, um empresário conhecido principalmente pelo trabalho no ramo imobiliário. The story is that he went around and saw this beautiful part of the West Bank and decided, I want to build a city here. O sonho era Rawabi, uma cidade que albergaria 40 mil palestinianos de classe média e que teria todos os serviços à disposição dos residentes. Um hospital, uma mesquita, escolas privadas, comércio, restaurantes e cafés, etc, etc, etc. Uma cidade com habitação acessível onde as pessoas poderiam viver, trabalhar e passar o tempo livre. Tudo isto sem nunca ter de lidar com militares sionistas. A narrativa oficial, digamos assim, começa por volta de 2007. Foi nesse ano que Bashar al-Masri fundou a empresa de investimento imobiliário Beiti, à qual, poucos meses depois, se juntou a Qatar Idiar, o braço imobiliário do governo do Qatar. So he began the process to build this city by buying a patchwork of lands in the areas near Ajul and Atara. Ajul, Atara e Abuin. No início, a empresa foi comprando pedaços de terra aos poucos, diretamente aos residentes das aldeias. Mas, com o crescer do projeto, foram atrás da diáspora palestiniana. Jordânia e Líbano, principalmente, mas há relatos de equipas até nos Estados Unidos da América. To try to get people to sell lands such that they could tie together the plot that they wanted to buy. Já a narrativa não oficial, chamemos-lhe assim, é que as terras começaram a ser compradas bem antes de 2007, antes ainda da fundação da Beiti, que liderou o projeto de Rawabi. Aliás, um dos mediadores imobiliários disse a Karim Rabia que começou a trabalhar na área por volta de 2004. Segundo autarcas das vilas afetadas, cerca de metade das terras que a empresa precisava para construir Rawabi foram compradas antes do projeto ter sido anunciado. Mas, durante o processo, havia quem não quisesse vender. And so the firm bought, a patchwork of lands, and the PA stepped in to help them tie it together. E é aqui que entra a autoridade palestiniana. Segundo um dos parceiros do projeto, Rawabi é o maior investimento privado de sempre da história da Palestina. Mas apesar da cidade ter sido construída com um financiamento privado de mais de $1.000 milhões, esta é, na verdade, uma parceria público-privada. Em 2008, a empresa de Bashar al-Masri assinou um acordo com a autoridade palestiniana em que esta se comprometia a apoiar a construção de infraestrutura e serviços públicos de acordo com o programa de habitação acessível do novo governo. E não ficou por aqui. No ano seguinte, o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, emitiu um decreto presidencial a expropriar terras das 3 aldeias para fins de interesse público, mediante uma compensação aos proprietários para benefício da Beiti. Foi assim que, estima-se, Rawabi conseguiu cerca de 1/3 das suas terras. Karim Rabia chama este poder, em inglês, eminent domain, expropriação em português. This is, as I understand it, by far the largest eminent domain that has taken place in Palestine. There's eminent domain procedures for anything, for normal stuff. If they need to build a hospital or they need to move take somebody's land to build a road, something like that. This is pretty ordinary, right? What happened here was at a much bigger scale, and it required the real estate developers and the PA to work together to conceive of or name such a real estate development as public good. Now, that was the key sort of ideological thing. Esta foi, diz Karim Rabia, a primeira vez que a autoridade palestiniana expropriou terras para uma entidade privada. The people had no choice if they were going to sell or not because it was already a done deal. If all your neighbors' lands are
purchased and there's a plan for an entirely new sort of city or landscape or vernacular, you don't really have much of an option. You can't keep your land anymore. Pessoas como os habitantes de Ajul, que dizem ter vendido as terras sob falsos pretextos, a preços muito abaixo do que viriam a valer depois de Rawab ser anunciada publicamente. Ou que viram as terras expropriadas por uma compensação inferior ao que, na altura, acreditavam que valiam. Mustafa, de Ajul. Let's say this 1 square meter cost 100. Now, Palestinian authorities, they say, no, this is like 40. If you want, you want. If you don't want it. So they force them to take this back with this price. Fuad, também de Ajul. No, I have to sell. If it's up to me, I don't want, but it belongs to him because they take, by the law, it belongs to them. That's it. Nobody could say no. O valor da compensação variava bastante consoante a quem se perguntava. Por um lado, a autoridade palestiniana disse que os preços estabelecidos foram, em média, de 12 a 20 dinars jordanianos por metro quadrado, um valor, na altura, bastante semelhante ao euro. Por outro, um representante da autarquia de Abuin disse que o valor oferecido tinha sido, em média, apenas 5. Já durante o trabalho de campo de Karim Rabia, residentes falaram, em média, de 8 dinars jordanianos por metro quadrado. Pouco depois, contam que viram o preço de mercado quase triplicar. A lot of the valuations of people's land was done pre-Rawabi. So a lot of people felt, there might have been people who would have been really willing to sell or really willing to, sort of participate as equals in the eminent domain process or something, but they felt like they didn't get paid enough because it was happening on the basis of valuations of the land before there was this big need for it. Residentes das aldeias criticaram nos jornais o confisco e violação da terra para benefício de uma empresa privada. E, em 2016, alguns chegaram mesmo a levar o caso ao Supremo Tribunal Constitucional, um órgão judicial criado nesse mesmo ano pela autoridade palestiniana. Argumentavam que Rawab não podia ser considerado um projeto de interesse público. And do you know if some people went to court to fight the... حضروا على المحاكم عشان في ولا فينا صراحة على الفاضي. Yes, they went. And does anything come out of it? Anything? Nothing. Because the Palestinian authority, they make this thing. Now, to who you go? To Palestinian authority? They say no. O Tribunal Constitucional, criado através de um decreto presidencial com juízes escolhidos a dedo pelo Presidente para rever legislação, arquivou o caso. Dizia não ter jurisdição sobre decretos presidenciais, ou seja, não tinha poder para decidir sobre a legalidade ou ilegalidade. Só que desde 2007, com a cisão política entre o Fatah e o Hamas, que não há um órgão palestiniano a passar legislação. Ou seja, a autoridade palestiniana governa, essencialmente, por decretos presidenciais. Resta a pergunta: para que serve então o Tribunal Constitucional? A autoridade palestiniana nunca nos respondeu sobre o financiamento ao município de Rawab e a projetos de infraestruturas que servem a cidade. O município de Rawab também nunca esclareceu o custo total do projeto até à data e quanto dele veio de investimento externo ou ajuda internacional. Rawab não aconteceu num vácuo. Não aconteceu só porque Bashar al-Masri teve um sonho ou porque a autoridade palestiniana decidiu tornar este megaprojeto imobiliário uma prioridade nacional. Tudo isto aconteceu num contexto muito específico. Uma abordagem que emergiu depois da Segunda Intifada e foi encorajada pela comunidade internacional de doadores. A ideia de desenvolvimento apesar da ocupação, de que prosperidade económica poderia conduzir à paz e, naturalmente, à construção de um Estado palestiniano. Uma ideia que até o Estado colonizador dizia apoiar. E, felizmente, para Bashar al-Masri, estava no sítio certo, à hora certa. Mais ajuda internacional para apoiar o setor privado, mais investimento, mais capital, mais empréstimos, mais financiarização imobiliária. Mas o que é que tudo isso construiu? Rawab é muito particular. Apesar de estarmos na Cisjordânia, pouco tem em comum com outras cidades palestinianas como Jenin, Belém, Tulkarem ou até Ramallah. Não há aquela azáfama típica nas ruas, o trânsito de carros, motas e pessoas, o mercado a céu aberto. Aliás, em Rawab, a primeira coisa que se sente é isso, o silêncio, a falta de movimento. Os prédios são altos, com linhas minimalistas e ar moderno.
Sobem ordeiramente, em níveis, pelas encostas da colina, como se fossem vinhas ou oliveiras em socalcos. É isso que quer dizer Awabi, colinas. A geometria repete-se ao longo das ruas. Tudo segue uma estrutura, nada parece fora de sítio. Vista de longe, parece saída de um modelo de computador, como uma maquete digital. E bem, de perto também. Ruas vazias, persianas corridas, nem um grafite à vista. Eu e o Ricardo Esteves Ribeiro fomos lá em 2023. Não se via quase ninguém nas ruas. Voltamos em outubro de 2025, ao fim de semana. Dessa vez, encontramos umas dezenas de pessoas na praça principal. Aqui que estão os restaurantes, os cafés, as esplanadas, as lojas de luxo com os seus fatos Armani e cristais Swarovski. Aproximamos-nos de um grupo de palestinianos. I don't know much about Rawabi, you see. But just why are you here? No, I don't live here actually. No, I come here just as a volunteer. O Assib nasceu numa aldeia perto de Belém, mas hoje em dia vive em Ramallah, a menos de 20 km de distância daqui. Apesar de ser médico, trabalha em Rawabi, mais ou menos um dia por semana, um dia por quinzena, quando fazem eventos. We are here just for the logistics. See, that's all what we do. Trying to hustle some dough. Pescate, como lhe chama, para fazer algum dinheiro extra. So today we have an event for the animal event. You know it. You can go check it. The snakes, the goats, everything. They got some pythons, baby pythons, of course. Baby pythons. Don't get interested, yeah? Don't get too excited about it. So the event is down there. If you want, I can take you for a walk down there. If you want. Okay, let's go. Yeah, thank you. Entramos numa sala grande, amorfa, o tipo de sala multiusos que rapidamente se converte no que as pessoas precisam dela. Ao longo do lado esquerdo estão montadas uma série de banquinhas, como se de uma feira de trabalho se tratasse. Mas em vez de oportunidades de emprego, o que se expõe são animais. So you see the snakes? I told you don't get excited. It's the little snakes, but they have one big one. There's See? one right This is there. the red one. It's okay. Don't worry. It wouldn't bite you. It wouldn't What bite should I you. do? Just hold it. So there is a bigger one. Bite? No. It doesn't bite. À nossa direita, em corrais improvisados, uma série de patos e uma cabrita com um lacinho roxo na cabeça. Chama-se Anzi, diz-nos uma rapariga que entretanto se aproxima. Os animais são dela. Todos os animais. How many animals do you have? 107. In one part, in one Yeah. part. Wow. They have the whole apartment. Oh my God. 7 people in the house. Like my family is a family of 7, and there's 107 pets in the house. Wow. Yeah. Por momentos, distraio-me. Há animais por toda a sala, em todos os cantos para onde olho. À conversa com o Assib, num momento de lucidez, volto a focar-me no que nos trouxe aqui. And can I ask, like, what your first impression was when you came to Rawabi? Since I was a kid, they always told us there's going to be a new city, a new city, a new city, a new city. So we always looked up to Rawabi. So we always thought it's going to be the pretty much big thing. But when I came here, the first time, I said, it's not much, you see? To be honest. It's very empty, no? It's extremely empty because of the prices. So if you want to come here, if you go to Adidas and if you go to Gap or I don't know, one of the brands over there, you would see the trouser costs around 700 shekels and 600 shekels for one trouser. Mais ou menos de 150 a 200 euros por umas calças. And as you see, all of the people, they try to make some events to attract the people. So they want just to attract the people to Rawabi, to make it alive a little bit. Because if you go to one of the corners and shout, I bet you I can hear from the other corner. It's so fucking, see? Talvez a falta de habitantes se explique menos pelo preço de umas calças e mais, por exemplo, pelo preço de uma casa. Porque, apesar das promessas de habitação acessível, comprar um apartamento em Rawabi não está ao alcance da maioria das pessoas da Cisjordânia. De acordo com dados do Quarteto do Médio Oriente, um grupo diplomático mediador do chamado processo de paz na questão da Palestina, o que palestinianos que vivem na Cisjordânia consideram habitação acessível é algo que não excede os $60.000. No entanto, quando perguntamos preços de casas à representante de vendas na imobiliária oficial da cidade, fala-nos em apartamentos de 100, 110, $120.000. Diz-nos também que 85% das casas foram compradas por palestinianos de Jerusalém e dos territórios ocupados em 1948, o chamado Estado de Israel. Aí, tipicamente, recebem melhores salários. O Assib, novamente. They don't live here, right? They just have a... Some of them have
house for the weekend. Yes. But it's still empty. That's my best guess, because if you look at it, there's no one walking in the streets down there. You see, so. Há outra coisa estranha em Rawabi, para além da feira de animais e das ruas vazias. É que Rawabi não parece ter mudado muito desde a nossa última visita, em maio de 2023. Nessa altura, o guia oficial disse-nos que viviam lá cerca de 5.000 pessoas e que tinham acabado de construir o 6º bairro. Agora, 2 anos e meio depois, ouvimos exatamente os mesmos números da representante de vendas. 5.000 pessoas, 6 bairros. Aliás, desde pelo menos 2019 que o município de Rawabi diz ter 5.000 residentes. Mesmo a página online tem poucas novidades. Os últimos comunicados que publicaram são de 2021. O antropólogo Karim Rabia, mais uma vez. You know, a lot of the early plans for it, they were really insistent that it wasn't going to be a bedroom community. That's the language that the real estate developers kept using. They were really insistent that it was going to have vibrant shopping and grocery stores and things like that, like it could be more or less self-contained. And it doesn't seem to me like they succeeded in doing that. Even before the genocide, you know, you could see that it wasn't taking off in the ways that real estate developers would have liked it to be. Rawabi parece parada no tempo. O contexto piorou com a Covid-19, que deu um golpe duro na economia da Cisjordânia, e ainda mais a partir de outubro de 2023, com o intensificar do genocídio na faixa de Gaza. Começou um momento de estabilização política e económica necessária para desenvolver um projeto desta magnitude se tivesse perdido. Rawabi did exist in a context where the real estate developers, along with the PA, along with their collaborators within Israel, could say, like, let us create this promise of stability and security for you as an individual. And we'll do it through economic mechanisms, and we'll do it through privatization, and we're all going to benefit, some of us more than others, but we can do this. We can sort of create stability and islands, and you and I are critical of the idea that that can be expanded outwards, but like it existed within a context of violence. They could say, they could make the case, privatization is going to give you this kind of stability. Rawabi does not look like Jenin or Tulkarm. That was part of the point, right? And now the genocide is also allowing a lot of the techniques, which we should be clear have always been in the West Bank. A lot of the techniques the Israelis are using in Gaza are now much more visible in the West Bank. Mais ataques militares, mais detenções arbitrárias, mais violência de colonos, mais assassinatos. Mesmo antes do 7 de outubro, 2023 já era o ano mais violento na Cisjordânia em 2 décadas. I think the shift towards a more overt violence, which again has always been there, that I think is showing us that like the stabilization and the economic rationale and the using economics as politics does not make sense anymore. And I don't think that Palestinian capitalists have the capacity to find support within Israel in the same way that the developers of Rawabi did. Like, I think that's over. What I think is changing is that it's become apparent to the fascists and the revanchists within the Israeli government that they can do more of what they want to do in Gaza, or what they have been doing in Gaza for decades, in the West Bank. And I think that there's a tension, because it's like, maybe this is too superficial, forgive me, but like I think that the stabilization movement was about Israeli liberals wanting to sort of like turn everything into Ramallah. Like that was their governing strategy. And now that's shifted because the Israelis are saying everywhere can look like Gaza. Talvez Rawabi nunca vá ser a tal cidade de 40.000 habitantes que Bashar al-Massri queria. Talvez não se construam todos os 22 bairros planeados, nem tenha todos os serviços que se prometiam. Talvez as pessoas já não tenham possibilidade de comprar um apartamento moderno na cidade do futuro e, mesmo se as tiverem, talvez não queiram investir tanto dinheiro numa casa na Cisjordânia, sujeita à expansão colonial sionista e à violência que a acompanha. Em 2024, o arquiteto palestiniano Mohammed Itma entrevistou especialistas em desenvolvimento imobiliário palestinianos sobre o impacto da guerra no mercado da Cisjordânia. Eles foram claros. O genocídio em Gaza levou a uma maior relutância em comprar casas e uma menor predisposição para obter financiamento. Rawabi pode não ser exatamente a comunidade que os promotores tentaram vender nos últimos 15 anos,
Mas se, por um lado, parece uma cidade fantasma, a verdade é que basta visitá-la num fim de semana de eventos para perceber que a cidade acaba por ser vivida de outra forma. Where are you from? I am from Nablus. You came today to Rawab? Yes. Nablus to Rawabi? Yes. Why? Beautiful and Beautiful. Rawabi? Yes. Esta família veio hoje de Nablus, no norte da Cisjordânia, até aqui. Uma viagem que, dependendo da arbitrariedade dos checkpoints, pode demorar horas. E não é a única. No, we are from Nablus, but we are here just to have fun. Okay. Because today they have activities, so yeah. And do you like coming here? Yeah, sure. The vibes, the people, it's awesome. Uma rapariga veio com a mãe desde Ramallah. And you like Rawab? Yeah, it's very nice. Look, it's very beautiful. Yani, it's just nice and it's different. Yeah, I like the architecture here. I'm studying interior architecture, that's why also. Okay. I'm interested. Rawabi recebe centenas de pessoas de todos os cantos da Palestina. Nablus, Belém, Ramallah, Galileia. Vêm porque acham a cidade bonita, porque gostam dos eventos, porque gostam da arquitetura ou da vibe. Vêm das aldeias vizinhas jogar com os amigos no estádio de futebol ou trabalhar nos restaurantes, nas lojas, nos cabeleireiros. Vêm vender produtos caseiros, azeite, zaatar, café. E à nossa volta, na praça principal, um cenário que não me lembro de ver em mais lado nenhum na Palestina. Ok, então as crianças estão ali a pintar. Crianças a correr e a brincar na rua, pintar em grandes cartolinas no chão, decorar bandeletes com acessórios, tirar fotografias com o mascote de urso que vai passeando pela praça. Este sítio É horrível. Estou a ter mixed feelings tipo, em relação a isto. As crianças merecem ter um sítio para fazer bandeletes com merdinhas e fazer bolas de sabão sem ter medo de levar um tiro. No dia anterior a visitarmos Rawabi, a 16 de outubro de 2025, uma criança de 9 anos brincava nas ruas de Hebron a jogar futebol quando foi assassinada por soldados sionistas. Uns dias antes, a 11 de outubro, Aissam Jihad Ma'alla, de 13 anos, estava a apanhar azeitonas com a família quando militares dispararam latas de gás lacrimogéneo na sua direção. Nós estávamos lá. Vimos o rapaz a colapsar em convulsões. Esperamos pela ambulância que o levou para o hospital, onde acabou por morrer a 11 de novembro, depois de um mês em coma. Quando visitamos Rawabi pela primeira vez, admito, tínhamos uma ideia muito preto no branco. Críticos chamavam-lhe um projeto de normalização, um sonho das elites capitalistas. Havia até quem lhe chamasse um colonato palestiniano. E é fácil pensar desta forma, especialmente depois de se conhecer as histórias dos residentes de Ajul, Atar e Abuin, depois de se ver o processo de neoliberalismo em curso na Palestina, que beneficia promotores privados em detrimento da maioria da população. Mas depois de conversar com a gente que vive Rawabi, mesmo que não a habite, é mais difícil pensar em termos absolutos, bom ou mau. Em outubro de 2025, voltamos a Ajul. Na rua principal da aldeia, encontramos duas mulheres a caminhar. A mais velha, a tia, contou-nos uma história familiar sobre terras que foram vendidas a preços muito baratos, antes de saber o que quer que fosse sobre a nova cidade que queriam construir. Quando era pequena, costumava ir até aos terrenos da família, no topo da colina, onde hoje se ergue Rawabi. Com o dedo indicador esticado, mostrou-nos o caminho que fazia. Passava horas lá sentada a olhar para os montes bonitos, as azeitonas, as uvas e os figos. Perguntamos às duas se gostavam de Rawabi. A mais nova, a sobrinha, respondeu imediatamente, não. A mais velha encolheu os ombros e ofereceu um sorriso simpático, resignado. É ok, disse. Mais ou menos. É muito tranquilo e muito limpo. Quando entrevistei Karim Rabia, falamos sobre esta espécie de dissonância cognitiva. And it's why I wanted to try to understand the varied responses in the process of creation of this massive new city. Because it was complex. There are, young families coming from other cities who want to go and have shopping and sit outside at the nice cafe and things like that. And then, 1 mile away, there are people who feel like they got ripped off. That's the complexity of it. Talvez nem seja bem este o termo, dissonância cognitiva.
Isso implica uma incapacidade de conciliar ideias contraditórias. Mas o que explica Karim Rabia é que não há nenhuma contradição para resolver aqui. Não há nenhuma ideia mutuamente exclusiva. Apenas várias realidades coexistem. Rawaabi pode ser, ao mesmo tempo, um símbolo de um racional económico que não serve os interesses da maioria das pessoas palestinianas e um refúgio onde famílias passeiam sem medo. Pode ser uma oportunidade para quem precisa de dinheiro extra e uma grande perda para quem viu as suas terras arrancadas. Nada aqui parece ser preto e branco. I don't want to see a government that looks like a private development firm. That's not my politics, right? That's an easy place for me to make the political critique. I am much more uneasy about making a critique of people who experience it in certain ways, because on the one hand, it does provide people with this idea that they can sort of have something different. They can breathe a little bit. And so I don't want to criticize them for wanting that, because the situation in Palestine is dire and is becoming increasingly so. But for me, as a leftist, the political critique of transforming the PA and transforming the governance structure into an element of private development, I'm very critical of that. Este foi o Dilema de Rawaabi. Se ainda não ouviste a série Indústria da Ajuda na Palestina ou as várias outras histórias que fomos publicando sobre a Palestina nos últimos 10 anos do Fumaça, tens muito para ouvir no nosso feed de podcasts. A Rafaela Cortês escreveu esta história e reportou-a desde a Palestina com Ricardo Esteves Ribeiro, que ainda editou a peça, Margarida David Cardoso e Bernardo Afonso. O Bernardo Afonso fez também a edição de som e compôs e interpretou a banda sonora que estás a ouvir. A Maria Almeida fez a verificação de factos, Joana Teresa Batista desenhou a identidade gráfica e uma série de materiais que podes ver nas nossas redes sociais, Lucas Guerrimou de Freitas tratou da comunicação, eu, Nuno Viegas, participei na edição coletiva desta série, o desenvolvimento web é do Fred Rocha, fazem ainda parte da equipa Fumaça António Assunção e Luís Marquês. A redação do Fumaça é financiada em quase metade do orçamento pelas contribuições mensais ou anuais de pessoas como tu. Se tiveres possibilidade, vai a fumaca.pt/contribuir e cria uma contribuição hoje. O resto do nosso orçamento este ano vem de bolsas estruturais da Fred e da Limelight Foundation. Até já!